Pegou sim. Então, estamos agora em gravação. Estamos iniciando nosso estudo de hoje. Boa tarde a vocês. Obrigada pela presença mais uma vez, que contagia e aumenta essa vontade de nós estudarmos esse curso, de aprendermos, porque a gente se apoia mutuamente, porque o que o ego quer dissolver e fazer pouca coisa dessa vontade, quando nós unimos em grupo essa vontade, cada um sai mais fortalecido. Então, por isso que é tão bom assim para nós unirmos nesse propósito. E hoje nós vamos dar, então, continuação aqui do capítulo 4, As Ilusões do Ego, e hoje estamos na sessão 6, As Recompensas de Deus. E para nós começar propriamente dito, vamos fazer aquele minuto de aquietamento, que a gente dá assim uma respirada mais profunda. Isso para permitir que as nossas frequências cerebrais baixem a frequência. E assim a gente consegue se unir melhor ao nosso propósito de entregar ao Espírito Santo a nossa capacidade de aprender. Que essa capacidade veio a ser a partir do momento que nós pensamos separação, e o ego a utilizava para aprender que nós somos separados de Deus. Nós utilizamos agora a mesma capacidade de aprender, mas a oferecemos nesse momento ao Espírito Santo, para que Ele a utilize e Ele venha nos ensinar quem nós realmente somos como filhos de Deus. Então, que Ele se revele através desse nosso estudo de hoje e nos traga aquilo que Ele sabe que nós estamos prontos para aprender, aquilo que precisamos aprender. Então, com essa meta estabelecida, nós certamente seguimos agora em unicidade com Jesus em propósito para aprender esse curso. E as recompensas de Deus, Jesus começa dizendo que o ego não reconhece a fonte real da ameaça, e se tu se associas com o ego, não compreendes a situação tal como ela é. Lembrando que na semana passada, quando a gente estudou o tópico anterior, que era o 5, a ilusão do corpo, do ego, corpo, vocês se recordam que lá, em determinada parte, nós vimos que o ego, ele teme a Deus, porque ele sabe que se nós nos voltarmos a Deus, ele deixa de existir, mas que o ego também vê como uma ameaça ao corpo. Por quê? Porque ele reconhece que, por um lado, se o corpo é a prova da separação de Deus, porque o corpo é vulnerável e pode ser morto, e se Deus é vida, e ele tem uma prova incontestável de que a morte existe, então o ego é um aliado do corpo nesse sentido. Mas que, por outro lado, embora que o ego ame o corpo, ele odeia o corpo porque ele não reconhece o corpo como bom o suficiente para ele. Porque a mesma fragilidade do corpo que prova que a separação de Deus aconteceu, porque agora existe vida e morte, essa mesma prova que é o corpo, também ela vai, quando ela morrer, o ego fica sem o seu lar. Então ele também odeia o corpo. E Jesus disse que o medo de Deus até é compreensível por parte do ego, porque realmente na presença de Deus, o ego, que é uma ilusão, desaparece.
Mas o medo do corpo não é justificável, porque o corpo, ele não tem existencialismo próprio, ele não tem vontade própria. O corpo é neutro, ele não faz nada, ele não ataca, ele simplesmente segue os ditames da mente. Então, quando ele diz aqui que o ego não reconhece a fonte real de ameaça, então o ego muitas vezes vê a nós mesmos, o nosso corpo, como uma ameaça. Quando, na verdade, só a nossa mente que está ligada a Deus é que é uma ameaça para o sistema do ego. Mas o ego não reconhece isso. E quando nós estamos ligados com o ego, nós também não compreendemos a situação como ela é. E aí a gente passa a ter medo também do corpo dos nossos irmãos. A gente transforma nosso irmão em inimigo e passa automaticamente a ter medo de ser ferido com ele. Porque quando a gente se associa com o ego, nós também pensamos que somos corpos. E corpos, não há dúvida que corpos podem ser feridos, né? E corpos podem ser mortos. Mas a nossa realidade não é essa. Mas quando a gente se une ao ego, então a gente passa a ter a mesma confusão dele nesse sentido. Só a tua aliança com ele, com o ego, dá ao ego qualquer poder sobre ti. Então, no momento que eu aceitar o ego na minha mente, aí ele pode me ferir. Então, é a minha aliança, na verdade, não é o ego que me fere, mas a minha aliança com ele. Aí eu também me torno vulnerável no momento que eu estou unida ao ego. Eu tenho falado do ego como se fosse uma coisa separada, agindo por conta própria. Isso foi necessário para persuadir-te de que tu não podes despedi-lo facilmente e não podes deixar de reconhecer quanto do teu pensamento é dirigido pelo ego. Então, na verdade, Jesus está fazendo de conta, ou descreve como se o ego fosse algo, como ele tivesse poder, mas Jesus não está falando isso literalmente, porque Jesus sabe que o ego, na verdade, é uma crença, ele não existe. Mas como para nós, na nossa experiência, ele existe, então Jesus precisou descrever ele como se ele fosse algo realmente que exista e que nós temos que aprender a largar ele. Então, mais uma vez aqui, Jesus utilizando-se do que existe para se comunicar conosco, que são as palavras, mas o que ele está ensinando transcende as palavras em si. Então, como ele disse, não é que o ego existe de fato como um ser separado, mas Jesus precisou colocar assim para a nossa compreensão, para nós entender que o nosso apego ao ego é muito grande, que é difícil para nós largar o ego devido ao nosso investimento nele. Porque nós acreditamos com tanta convicção que nos separamos de Deus, que nos apegamos na mesma proporção imediatamente ao ego, que agora não é fácil voltar para trás, não é fácil largar o ego, não é fácil voltar a ter confiança de novo de que nós estamos unidos a Deus. Então, para demonstrar isso é que Jesus faz toda essa colocação como se o ego realmente fosse um ser ou fosse uma coisa à parte que precisa ser superada. Contudo, né, não é fácil largar o ego. Contudo, não podemos deixar isso desse modo, com segurança, senão tu te considerarás necessariamente conflitado enquanto estiveres aqui, ou enquanto acreditas que aqui estás. Então, realmente, enquanto nós não aprender que o ego surgiu a partir de nossa crença, se isso não ficar bem esclarecido, nós vamos continuar conflitados com essas ideias que estão na nossa mente, porque o ego está na nossa mente. Então, para corrigir esse conflito, nós temos que começar a desfazer isso que nós acreditamos ser o ego. O ego não é nada mais do que uma parte da tua crença sobre ti mesmo. Então, o ego é aquilo que eu acredito que eu vim a ser pós-separação de Deus.
Então, se no céu eu só tinha ciência de fazer parte do todo e de ser uma criação de Deus e de que a perfeita unicidade era tudo um, não existia oposição, com a crença da separação, com a ideia de separação, o ego ele veio a ser essa parte que acreditou na separação. Isso veio a ser o ego. A tua outra vida ainda tem continuado sem interrupção, tem sido e sempre será totalmente imune às tuas tentativas de dissociá-la. Deixa eu ver aqui no chat aqui. A palavra parte pressupõe uma outra parte, qual pressupõe a parte da mente certa. Nós temos agora a parte do Espírito Santo. Então, com a separação, Deus respondeu à separação, criando o Espírito Santo para acompanhar ao Cristo, ao Filho, que se pensa separado. Então, agora a nossa mente é como se ela tivesse duas partes. Uma parte que pertence ao ego, que é essa crença de separação, que é o ego, e a outra parte, essa que tem vida, é a que ainda está sob a ciência do Espírito Santo e sabe que a nossa realidade absoluta é o céu, que nós ainda estamos em Deus. Essa é a outra parte da nossa mente. E essa outra parte nunca esteve em questão, ela nunca se separou de nós, nunca se dissociou. É a nossa consciência que se dissociou, a nossa consciência que agora consegue conceber a separação, e o nome desse pacote é ego, mas tem essa outra parte em nós que sabe que isso não é real, que nós chamamos aqui de mente certa ou a mente do Espírito Santo, que é aquela que ainda lembra que o nosso ser íntegro é o do céu. Só no céu não há dualidade, só no céu há unicidade. Então, enquanto aqui acreditarmos no sonho, essa outra parte segue dissociada. É como se nossa mente tivesse agora duas partes, mas nós sempre estamos cientes só uma delas. O 2. Ao aprenderes a escapar das ilusões, a tua dívida para com o teu irmão é algo que nunca deves esquecer. Então, vamos lá. Quando a gente quer escapar das ilusões, quando nós queremos voltar, ou quando nós voltarmos à razão, à nossa mente certa, quando nós voltar à sanidade, quando nós quisermos escapar dessa insanidade de acreditar nas ilusões, o que é a nossa dívida para com o irmão, que nunca deve ser esquecida? Nós só podemos voltar à sanidade porque o Filho de Deus nunca se separou. Graças a nosso irmão existir, porque a outra parte do nosso ser que nós jogamos fora para nos acreditar que somos separados é o meu irmão. O Cristo fracionado. Qual é a outra parte? Se eu sou uma parte do Cristo, se eu penso que eu sou um ser separado, eu só sou uma parte, eu não sou o todo, eu não sou o Cristo total. Onde é que está a minha outra parte? Então, onde é que está o resto do Filho de Deus? Se eu só tenho consciência de uma parte, a outra parte do Filho de Deus é aquilo que o irmão concordou de ser, porque ele também concordou de ser separado. Então, ele fez um favor para nós. Um favor em que sentido? E é graças a esse favor que nós estamos em dívida com ele. Ele aceitou fazer o mesmo papel de separação, ele aceitou guardar na mente dele também uma parte do Cristo, para que nós pudéssemos ser outra parte do Cristo e pensássemos que somos separados de Deus. Então, o meu irmão, por isso que ele representa ser o meu Salvador, e por isso que a minha dívida para com o irmão, como diz, a tua dívida para com o teu irmão, é algo que nunca deves esquecer. Graças ao irmão ter concordado em também ser uma parte do Cristo separada, e essa parte permanecer dentro dele. Eu tenho como retornar a Deus agora. Retornar como?
tornando primeiro o Filho de Deus íntegro. Como que eu torno o meu ser, ou o Filho de Deus íntegro? Reconhecendo que a minha mente é a do irmão e a minha uma só, em conjunto, não há separação, não há uma brecha. A mente foi criada como algo único por Deus e ela continua sendo unida. O que Deus criou uno, não o separe o homem, como diz na Bíblia. Então, a mente foi criada una. E o meu irmão, ele tem guardado para mim a mente crística, e ela acompanha a mente crística dentro do irmão. Eu posso só ver o ego no meu irmão, não tem importância. A mente crística dele continua estando presente lá. Do pior bandido, da pessoa mais má da face da terra, a mente de Cristo continua dentro dele, dissociada, só vista por mim se eu estiver olhando através da mente de Cristo. E por essa dádiva, por meu irmão representar aquilo que eu joguei fora, aquela minha outra metade, como eu sempre dou aquele exemplo da nota de 100, que eu corto no meio, e a metade não vale nada, não é 50, assim eu, sem o meu irmão, não sou o filho de Deus. Mas eu, unido ao irmão, sou o filho de Deus. E graças a ter achado essa outra metade, a ter achado o meu irmão e poder me unir a ele, é que a salvação é possível. E por meu irmão ter o Cristo em si, essa então é a dívida que eu tenho para com o meu irmão. E isso não devo esquecer nunca, que o meu irmão ainda é o Cristo para mim, portanto ele é meu Salvador. É a mesma dívida que tens para comigo. Então, assim como nós temos como Salvador o irmão, o próprio Jesus, a pessoa, a figura separada dele, também é a mesma coisa. Nós temos, ele também se lembrou do Cristo em nós. Ele fez isso primeiro por nós. Então, nós temos essa dívida para com Jesus, porque ele foi o primeiro a lembrar disso. E ele está nos ensinando. Então, essa dívida temos, assim como temos com todas as pessoas, temos para com Jesus também. Sempre que ages egoisticamente em relação a outra pessoa, estás jogando fora a cortesia do teu débito e a percepção santa que ela produziria. Então, sempre que eu escolho olhar para o meu irmão através do ego, e não através da vista do Espírito Santo, eu estou jogando fora a cortesia desse débito, que representa a minha própria salvação, e a própria percepção corrigida, a percepção certa que essa visão produziria em mim. Então, eu estou me colocando em falta a cada vez que eu não vejo o meu irmão através da visão do Espírito Santo, através de ver o Cristo no meu irmão. Se eu não faço isso, eu estou perdendo isso para mim mesma. Eu estou me aprisionando. O termo santa pode ser usado aqui porque, à medida em que aprendes o quanto estás em débito com toda a filiação, que inclui a mim, chegas tão perto do conhecimento quanto a percepção pode chegar. Então, nós já vimos várias vezes que perceber sempre é separado. Para perceber é preciso ter objeto, sujeito e objeto, duas coisas. Então, quão perto de Deus a percepção pode chegar? Ela pode chegar ao ponto de ela refletir totalmente a vontade de Deus. Mas ela ainda é percepção, ela ainda não é conhecimento, ela ainda não é totalidade. Mas a percepção, ela tem um limite. O limite dela é quando ela é perfeitamente certa. Quando não tem mais um equívoco em percepção. Ou seja, quando é só percepção, visto nós ainda separados, mas olhando com o Espírito Santo, sem ego nenhum. Aí a percepção passa a ser santa, e então a brecha é tão pequena que o conhecimento pode facilmente fluir através dela e obliterá-la para sempre. Então essa percepção santa, ela é tão próxima do céu que o conhecimento
que é representado pelo céu, pelo ser de Deus. Esse conhecimento pode facilmente transformar a percepção em conhecimento novamente. É o que Jesus diz em vários lugares: Deus dará o último passo. Então, quando a nossa percepção for apenas a percepção do Espírito Santo, quando ela for totalmente certa, ou em outras palavras, quando ela for santa, o próprio Deus pode nos alcançar, e aí é o fim do que nós pensamos ser o mundo dual e a volta da consciência do céu, da ciência da unicidade do céu, quando Deus dará o último passo. E ele só pode fazer isso quando não tiver mais nenhuma deturpação na percepção, quando não tiver mais nada do ego, quando o ego estiver totalmente desfeito. E por isso que, para nós termos essa visão, nós temos que ver o Cristo no irmão e no mundo, e não mais o ego. E por isso que, de novo, gratidão ao irmão, que mesmo que ele não esteja ciente disso, mesmo que ele não saiba, ele até pode parecer o pior bandido da existência da Terra, mas ainda o ser por detrás é o Cristo. Ainda tem um Cristo dissociado. O Cristo não é aquela parte bandida dele, não é aquele ser separado. O Cristo ainda é a realidade absoluta dele. Quando a minha percepção ver só isso em uma pessoa, nós automaticamente veremos isso em todas. E veremos no mundo isso. E isso é o que o curso descreve como o sonho feliz ou o mundo real. O curso diversas vezes se refere ao mundo real, que é um mundo que já não pode mais nos ferir. É um mundo onde já não existe mais a crença da morte, não existe mais sofrimento, não existe dor. Só alegria, bem-estar, a cura, então tudo o que reflete o amor de Deus nesse mundo real. E esse mundo real não vai perdurar, por quê? Porque o próprio conhecimento virá à consciência. Deus alcançará e transformará o mundo real, que é uma pequeníssima parte percebida, mas percebida perfeitamente, para o conhecimento do céu. É a volta ao fim do sonho. É o despertar definitivo. Não sei se ficou alguma dúvida no 2, que pediram para mim reforçar a explicação da dívida do irmão. Se ficou claro? Se ficou, ou se ficou mais alguma coisa, a gente pode também retornar depois. Mas continuando aqui, ó. Tu ainda tens muito pouca confiança em mim, mas ela aumentará na medida em que te voltares cada vez mais para mim, em vez de para o teu ego em busca de orientação. Óbvio que aqui é Jesus falando, né? Que nós não confiamos muito ainda em Jesus, ele confia muito mais em nós do que nós nele, mas à medida que nós formos ver através da razão a insanidade que é o ego, e nós buscar mais orientação de Jesus, os resultados desse relacionamento nos convencerão de que o fato de nós confiarmos em Jesus se justifica. Não há justificativa em confiar no ego, porque o ego só nos fere. O ego nunca nos trouxe um bem durável, nunca nos trouxe uma alegria durável. Mas Jesus nos dá mais do que tudo isso. Jesus nos dá a paz na mente de volta, coisa que o ego nunca conseguiu. Então, à medida que nós nos voltarmos cada vez mais a Jesus, nós mesmos vamos nos convencer disso. Como ele diz aqui, ó, os resultados te convencerão progressivamente de que essa é a única escolha sã que podes fazer. Então, se nós formos pedir ajuda a Jesus, e nós vamos ser respondidos por Jesus, e nós vamos sentir paz depois disso, isso é o que vai convencer nossa mente, nosso tomador de decisões. Nosso tomador de decisões não escuta aquilo que nós falamos da boca para fora, ou como mantras. O tomador de decisões escuta as nossas experiências. Então, se nós nos voltarmos a Jesus cada vez mais,
Isso vai nos convencer de que Jesus está certo e que o ego é insuficiente para nós. Ninguém que aprenda pela experiência que uma escolha traz paz e alegria, enquanto outra traz caos e desastre, necessita de persuasão adicional. Então, Jesus está totalmente confiante. Ele sabe que se nós uma vez tivermos experienciado a paz e a alegria de termos escutado a Ele e compararmos isso ao desastre que era o ego no comando da nossa mente, nós não precisamos mais ser convencidos por ninguém. Nós mesmos vamos saber o que é melhor para nós. E certamente vamos escolher o sistema de Jesus e não do ego para nossa mente. O aprendizado através de recompensas é mais eficiente do que o aprendizado através da dor, porque a dor é uma ilusão do ego e nunca pode induzir a algo mais do que um efeito temporário. Então, o ego nos mantém fiéis como? Dizendo que Deus vai acabar conosco, né? Nos ameaçando de que nós somos pecadores e que o castigo de Deus é muito pior do que o que nós sofremos aqui. Então, como que o ego nos consegue cativar? Através da dor, da ameaça. Jesus, como é que ele consegue nos cativar? Nos presenteando. Nós vamos todos angustiados a ele em oração na nossa mente e ele nos preenche de paz, de bem-estar, de alegria. Ele vai à frente resolvendo nossas situações. Ele nos enche de presentinhos. Por quê? Porque ele sabe que a longo prazo só aquele que trabalhou por recompensas é que ele seguirá com os seus seguidores. Aquele que obteve seguidores a custas de ameaça, no momento que a ameaça não fizer mais sentido, ele é largado de lado. Então, o ego certamente será largado por nós, tão logo a gente sentir confiança em Jesus. As recompensas de Deus, todavia, são imediatamente reconhecidas como eternas. Como esse reconhecimento é feito por ti e não pelo ego, o próprio reconhecimento estabelece que tu e o teu ego não podem ser idênticos. Então, se eu reconheço que os benefícios que vêm de Jesus, eles podem se estender a toda a eternidade, porque eles são a paz, e a paz é o oposto de morte e de medo, então, se eu reconheço esses benefícios, o ego não sabe reconhecer isso. Então, isso já é prova que eu não sou o ego, porque eu posso aprender uma coisa que o ego não pode aprender. Então, esta é a prova, mais uma vez, que eu não sou o ego. Tu podes acreditar que já aceitaste essa diferença, mas ainda não estás de modo algum convencido. Então, intelectualmente, eu posso saber que eu não sou o ego ainda. Mas nas experiências da vida, quando o medo nos pega, eu estou dizendo que eu sou um com o ego. Então, Jesus só está pedindo para nós sermos honestos aqui. Porque nós não poderemos corrigir ou curar algo em nós se nós não admitir que isso precisa ser curado ou que isso precisa ser corrigido. Então, é necessário que nós reconheçamos, embora que intelectualmente eu possa já estar totalmente convencida que eu não sou com o ego, mas na minha mente ainda eu tenho essa confusão, porque o medo ainda me pega, a culpa ainda me pega. Então, ainda eu acredito no ego. O fato de acreditares que tens que escapar do ego demonstra isso. Então, nós ainda temos essa ideia de que temos que escapar dele. Mas não podes escapar do ego humilhando-o, controlando-o ou punindo-o. Por que não se escapa assim do ego? Porque isso daria realidade ao ego. Então, nada que faça o ego parecer que ele é real vai fugir a essa, lembra-se da oração verdadeira. Se eu tornar o ego real na minha mente, é isso que o meu tomador, que a minha mente vai acreditar, que o meu tomador de decisões vai aceitar. Então, por isso que se eu combater o ego, se eu humilhar ou debochar dele ou
quiser punir ele, enfim, se eu quiser matar o ego, na realidade eu estou apenas afirmando que ele é real e que ele existe. E o ego adora, ele não se importa que tipo de adoração que eu faço. Quer seja amaldiçoando ele ou adorando ele, ele tanto faz. O importante é que ele sobreviva. O ego e o espírito não se conhecem um ao outro, né? São dois níveis totalmente diferentes, são dois graus de existência diferentes. A mente separada não pode manter a separação, exceto por dissociação. Dissociação é tornar dois sistemas lado a lado à parte, como se fosse agora dois. Então a mente se dividiu em dois. Por isso que parece que o ego e o Espírito Santo, ambos agora estão em mim. Tendo feito isso, a mente ela nega todos os impulsos verdadeiramente naturais, não porque o ego seja uma coisa separada, mas porque queres acreditar que tu és. Então, tendo feito essa separação, essa dissociação, aqueles impulsos que eu tenho como filho de Deus, como Cristo, que é criar como o próprio Deus cria, criar, aumentar a alegria do céu, isso que aqui na separação sequer podemos compreender, mas que no céu é a extensão, esses impulsos, agora o ego, ele transforma em nossos impulsos físicos aqui, os nossos apetites, nossos desejos, nossos medos. Então, aquilo que nos leva a agir dentro do mundo físico. Então, são os nossos impulsos de criar, que são naturais em Deus, mas mal dirigidos agora pelo ego. Deixa eu só ver aqui no chat. E tudo que se faz o tempo todo é dizer que temos que matar o ego. Sempre achei isso inconsistente. É verdade, nós temos muitos sistemas espirituais que dizem que para voltar à consciência do céu nós temos que matar o ego. E isso não faz sentido nenhum, porque isso automaticamente está dizendo que o ego é real. Está negando que o ego é só uma crença. O Ing, por exemplo, uma compulsão alimentar, seria um impulso milagroso distorcido? Totalmente, porque a compulsão alimentar, o próprio alimentar, ele é relacionado aqui a dar vida ao corpo. Mas o corpo não pensa, o corpo não pode morrer. Que falta que o corpo pode sentir? Então, quem que está sentindo falta? Quem que precisa do alimento para se manter? A mente que acredita que é uma com o corpo. Mas o impulso inicial, o pontapé inicial é lá ainda no céu, nós como próprio Espírito de Deus que temos vontade de nos expandir, de criar, apenas distorcido. Então, o contrário, enquanto que eu estou aqui no ego, então eu não seguir esse impulso também seria uma insanidade. Eu não seguir agora o impulso de me alimentar enquanto eu acredito no ego. Mas quando não tiver mais ego, esse impulso voltará a ser o impulso criador, o ativador do espírito do céu. O impulso continuará, a forma dele mudará. Então, assim, toda e qualquer... eu dei um exemplo da compulsão alimentar, mas a gente pode dizer que seria toda e qualquer compulsão, aquela obsessão na mente, por exemplo, obsessão com compras, essas ações, assim, muito exageradas, que se a gente não fizer, parece que a gente fica numa agonia muito grande, pode ser visto como um impulso milagroso distorcido pela crença do ego? Totalmente, totalmente. Então, essas são as mais escandalosas, as mais agressivas. Numa forma mais amena, até a necessidade de, enquanto eu estou num corpo, de respirar, por exemplo, para estar vivo. Se eu sou uma pessoa iluminada, eu não preciso respirar se eu quiser projetar um corpo. Então, numa forma mais amena, tudo que eu faço no físico é impulso milagroso distorcido. Mas as mais agressivas, essas mais escandalosas, são então o extremo. Perfeito, Ing.
E como eu disse de novo, o curso aqui ele não está direcionado para aumentar a culpa em ninguém, e sim para reconhecer que nós temos a culpa lá e para desfazê-la. Então, que ninguém agora vá pensar que Jesus está dizendo que nós não deveríamos sentir impulsos. É impossível seguir o ego e não ter esses impulsos. E o problema não é o impulso, tanto é que na origem, em Deus, o impulso é verdadeiro. O que nós precisamos é corrigir a jornada do impulso, o professor do impulso. Aqui no sonho, entregá-lo para o Espírito Santo, para que ele use por nós. No céu, nós mesmos nos tornamos co-criadores com Deus, com ele. Mas aqui no sonho, o que fazer com esse impulso? Negar ele? Não. Ele tem origem no próprio Deus. Não se nega isso. É natural de nós. Então, o que a gente faz? Entrega para o Espírito Santo. Ele que faça o uso, por enquanto a nossa mente ainda está sob o efeito do ego, nós ainda não somos os... Jesus diz num lugar, nós fomos maus professores de nós mesmos. Nós nos ensinamos mal. Então, o Espírito Santo é um professor melhor para nós. Então, ao invés de ficar bravo por sentir impulsos que, por exemplo, que nos envergonhariam, que seja esses excessos que a gente, seja do vício de álcool, de fumo, de comida, de sexo, de qualquer coisa que a gente até tem vergonha de muitas vezes admitir em público, mas ele está muito forte dentro de nós. Então, o que a gente faz? Saiba que na origem, a origem do impulso é porque nós fomos criados à semelhança de Deus e nós queremos criar como Ele, só que dentro do ego ele está sendo mal direcionado. Entrega esses impulsos para o Espírito Santo. Ele sabe o que fazer com ele. Ele vai usar esses impulsos para atrair milagres em lugar daquilo que nos feria. Então isso é com ele, função dele. E aí podemos até ser gratos por termos impulsos, porque nós podemos oferecê-los ao Espírito Santo, ele que faça uso. Ok. Como diz aqui, o ego é aquele jogo que só se ganha não jogando ele. Perfeito. Pergunta e resposta excelentes, obrigada. Gostei do termo, é mais fácil de não julgar. Esses impulsos. Ao invés de julgar, entrega para o Espírito Santo. Continuando então aqui. Nós falávamos aqui no 4 agora, né? Que no 3 a gente viu então que os impulsos verdadeiramente naturais, não porque o ego seja uma coisa separada, mas que queres acreditar que tu és. Então, quando nós acreditamos na separação, nós acreditamos no ego, nós queremos isso. Não é que o ego seja verdadeiro, nós queremos ser separados de Deus. E agora no 4, isso aqui eu acho que é uma das mais belas descrições que eu já vi do ego, aqui no 4.4. O ego é um instrumento para a manutenção dessa crença, né, da crença de separação. Mas é somente a tua decisão de usar o instrumento que faz com que ele seja capaz de perdurar. Então, olha que coisa mais maravilhosa. O ego, ele é um instrumento para nós continuar acreditando em separação de Deus. Mas é eu usar esse instrumento que faz com que ele se perpetue. Se eu não usar esse instrumento não tem poder nenhum por si só. O ego é tipo uma desculpa para sair de casa. De certa forma, se eu usar o ego, aí ele é aquele que serve para mim achar que eu estou fora da casa de Deus, do meu real ser. Mas o ego não tem poder nenhum em si, ele próprio, porque ele é ilusório. Então, o ego ele não tem poder nenhum. Mas casa Deus, sim. O ego, então, é um instrumento para a manutenção da crença de separação, mas só a nossa decisão de usá-lo
é que faz com que ele se perdure. Como podes ensinar a alguém o valor de alguma coisa que ele deliberadamente jogou fora? Então, como que Jesus pode nos ensinar o valor do céu para nós, se nós jogamos essa ciência do céu fora? Ele diz com toda certeza, ele a jogou fora porque não a valorizava. Podes mostrar aqui o segredo de Jesus. Podes apenas mostrar-lhe que ele é miserável sem ela e lentamente aproximá-lo dela, de forma que possa aprender que a sua miséria diminui à medida que ela se aproxima. Então, se eu joguei algo fora, espontaneamente, é porque aquilo não tinha valor para mim. Quando quis saber como que era ser a parte de Deus, estar no céu deixou de ser menos valorizado do que como que é estar a parte de Deus. Então, eu joguei fora aquilo. Como é que Jesus pode agora reverter? Se ele me ensinar que lentamente que aquilo que eu joguei fora tem valor, sim. Eu estava enganada quando pensei que não tinha valor. E como é que ele pode ensinar esse valor? Mostrando que eu sou muito mais feliz com isso que eu joguei fora do que separado disso. Acho que é isso que ele diz aqui, ó. Isso lhe ensina a associar a sua miséria com a ausência do que jogou fora e o oposto da miséria com a presença disso. Isso gradualmente vem a ser desejável à medida em que ele muda sua mente acerca desse valor. Então, Jesus, eu estou te ensinando a associar miséria com o ego e alegria com o espírito. Então, é isso que Jesus tem feito gradativamente, e através dos milagres, e através de um professor de recompensas, que nós seremos muito mais felizes se nós estivermos de novo na nossa consciência voltada à unicidade. E que nós somos miseráveis quando pensamos que somos autocriados e por conta própria. Então, é isso que isso que o curso quer nos ensinar. O quanto somos miseráveis no ego, o quanto somos bem-aventurados e felizes no Espírito Santo. No 5:7, tu tens ensinado a ti mesmo o oposto. Ainda és livre para escolher, mas podes realmente querer as recompensas do ego na presença das recompensas de Deus? Então, Jesus faz essa pergunta. Olha, tu tá te ensinando que o ego vai te dar mais do que Deus vai te ameaçar e o ego vai te salvar. Mas diante das alegrias que é servir a Deus e do quanto tu estás te ferindo ao seguir o ego, tu ainda tem dúvidas de a quem escolher? Então, Jesus está nos trazendo de volta à razão. De volta, nós estávamos insanos quando achávamos que o ego poderia substituir ou trazer mais do que Deus para nós. E Jesus está nos lentamente ensinando quanto nós somos mais felizes na presença do nosso ser em Deus. E o quanto somos miseráveis e infelizes na presença do ego. Jesus de novo falando da pessoa dele, A minha confiança em ti é maior do que a tua em mim no momento, mas não será assim para sempre. Então, por enquanto, Jesus confia 100% em nós. Como assim confia em nós? No Cristo em nós, porque Jesus não tem mais ego. Então, ele confia 100%. Como nós ainda temos ego, nós confiamos mais ou menos em Jesus por enquanto. Mas esse mais ou menos já é suficiente. Jesus já entrou. E é a confiança dele que basta. Basta aquele que temporariamente tem mais, faça pelos outros. A tua missão é muito simples. Tu estás sendo solicitado a viver de tal forma que demonstre que tu não és um ego e que eu não escolho os canais de Deus de modo errado. Então, Jesus nos pede para nós pensar com ele, com Jesus, e provar que Jesus estava certo em nos escolher. Porque não que Jesus não escolha a todos, mas nem todos aceitam ao mesmo tempo a ele. Então, por isso que Jesus nos escolheu, nós aceitamos, e Jesus não estava errado quando ele soube que nós aceitaríamos a sua mensagem.
aquele que é santo compartilha a minha confiança e aceita as minhas decisões no que diz respeito à expiação, porque a minha vontade nunca está em desacordo com a sua. Então, aquele que aceita Jesus automaticamente está aceitando a expiação para si mesmo, porque Jesus aceitou. E se nós nos unimos a Ele, nós também a estamos aceitando. Eu já disse antes que estou encarregado da expiação. Isto é assim, somente porque completei a minha parte nela como homem e posso agora completá-la através de outros. Os canais por mim escolhidos não podem falhar, porque a eles emprestarei a minha força enquanto as suas forem insuficientes. Então, aqui está a maior garantia de que o que esse curso promete vai acontecer. Por quê? Porque Jesus supre o que nos falta temporariamente. E nós fomos escolhidos, todos foram escolhidos por Jesus. Nós apenas somos aqueles que temporariamente aceitamos antes essa escolha. E por isso que Jesus veio a nós a esse curso, e ele não tem dúvidas nenhuma que esse curso é para nós. E que nós vamos aprender esse curso. Porque ele vai suprir o que nos falta em convicção. Não faz mal que estamos todos cheios de dúvidas e nem sequer confiamos que esse curso realmente vai trazer aquilo que ele promete. A confiança de Jesus em nós basta. À medida que nós nos apoiarmos nessa confiança dele, a nossa própria também vai aumentar, até ficarmos igual a ele. Jesus não tem dúvidas disso. Eu irei contigo àquele que é santo, e através da minha percepção, ele pode fazer uma ponte sobre a pequena brecha. Então, Jesus vai por nós e com nós há o Cristo em nós. E esse Cristo em nós preenche a brecha entre nossa consciência de ser separado e o Cristo, o Filho de Deus. Então, ele também vai ao Cristo no irmão, porque o Cristo no irmão e o meu é um só. Então, e isso preenche, esse Cristo no irmão e em mim, preenche aquela brecha que eu acredito que o meu irmão está separado de mim. A tua gratidão para com teu irmão é a única dádiva que eu quero. Então, Jesus quer que eu seja grata ao meu irmão por ele trazer o Cristo para mim. Eu atrarei a Deus por ti, essa gratidão. Eu atrarei a Deus por ti, sabendo que conhecer o teu irmão é conhecer a Deus. Porque quem conhece o Cristo no irmão, conhece a Deus. Porque o Pai e o Filho não têm diferenciação. Conhecendo a um, você conhece ao outro. Se tu és grato ao teu irmão, és grato a Deus, pelo que ele criou. Então, se tu és grato ao teu irmão, Jesus está falando ao Cristo no teu irmão, não ao ego, não aquilo que os olhos do corpo testemunham, aquilo que a visão do Espírito Santo está me mostrando do meu irmão. Pela tua gratidão, tu vens a conhecer o teu irmão e um momento de real reconhecimento faz de todos o teu irmão, porque cada um deles é do teu Pai. Então, todos os irmãos são do Pai, porque Deus desconhece dois filhos, ele só tem um filho. E Deus se compraz nesse filho. O Cristo é o Filho de Deus, e todos os irmãos fazem parte deste Cristo. O amor não conquista todas as coisas, mas de fato coloca tudo no lugar certo. Então, o amor não precisa conquistar, ele simplesmente reverte as crenças equivocadas. Ele coloca tudo no seu ordenamento certo. Porque tu és o reino de Deus, eu posso conduzir-te de volta às tuas próprias criações. Então, como Cristo está em mim, como eu sou o próprio reino de Deus, Jesus pode me conduzir de volta à consciência disso. Tu não as reconheces agora, mas o que tem sido dissociado ainda está lá. Então, embora eu não reconheça o reino de Deus dentro de mim, eu não perdi.
Eu apenas não estou consciente dele, mas ele ainda está em mim. E por isso que Jesus pode me levar de volta à consciência dele. Ao aproximar-te de um irmão, tu te aproximas de mim, e ao afastar-te dele, eu venho estar distante para ti. De novo, Jesus está falando do irmão Cristo, do irmão, do ser real que o irmão é. Se eu me afasto do meu irmão, se eu me afasto do Cristo dele, eu me afasto de mim, de Deus e de Jesus. Se eu me aproximo de mim e de Deus, de Jesus. A salvação é um empreendimento de colaboração. Então, essa colaboração entre irmãos. O irmão me traz a consciência do Cristo e isso é a minha salvação. Por isso que é um empreendimento de colaboração. Não pode ser empreendida com sucesso por aqueles que se desengajam da filiação, porque estão se desengajando de mim. Então, aquele que se separa da filiação, aquele que acredita que é um ser próprio, que tem uma individualidade própria, que ele se autocriou, ou que ele é agora que ele foi criado por Deus, mas em determinado momento ele se separou e agora ele tem uma consciência própria, ele está se desengachando de Deus, da filiação e de si mesmo. Deus só virá a ti na proporção em que tu o deres a teus irmãos. Então, novamente, a consciência de Deus, ela não pode vir diretamente de mim e de Deus se eu ignorar a minha completeza no irmão. Porque Deus não reconhece um filho parcial. Um filho parcial não diz nada a Deus. Ele não criou parcialidade, ele só criou o que é uno. E então eu preciso primeiro me reconhecer uno a meu irmão. Aí sim a consciência de Deus pode facilmente retornar a mim. Deus só virá a ti, é o que acabamos de ver, na proporção em que tu o deres a teus irmãos. Aprende primeiro com eles e estarás pronto para ouvir a Deus. Isso é assim porque a função do amor é una. Então, isso aqui vai assim, um lembrete aos que acham que talvez se retirando em isolamento, em prática única de si e a Deus, podem chegar verdadeiramente a Deus. O Ken Wapnick tem uma palavra muito forte que ele sempre diz às pessoas que de alguma maneira acreditam que elas podem ir diretamente a Deus, quer por meditação, quer por autoconhecimento, e elas realmente obtêm um êxito temporário. E Ken Wapnick tem uma palavra que ele chama eles de tolos em êxtase. Por que tolos em êxtase? Estão em êxtase temporário, mas mal reconhecem que o irmão não está junto com eles. Se eles ainda se veem separados do irmão, a culpa vai uma hora derrubá-los do êxtase e eles terão que recomeçar do zero novamente. Terão que aprender a se unir ao irmão. Então, a escada de volta ao reconhecimento que nós somos um com Deus passa necessariamente primeiro na horizontal, a nos reconhecer unos com o irmão. Primeiro aprender a perdoar a nós mesmos pelo mundo que nós vemos. Depois Deus isso cuida de si, o amor cuida de si mesmo. O reconhecimento de Deus virá à mente que se vê una no Cristo, no irmão. Então, isto nós tínhamos aqui nas recompensas de Deus. E quinta-feira nós até continuaremos nesse tema, quando falaremos de criação e comunicação, que também fala da mentalidade certa. Então, será uma continuação a esse nosso tema de hoje. E será um fechamento de chave de ouro no nosso capítulo 4. Semana que vem, capítulo 5. Estou aberto agora aqui a mais comentários, trazer mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui no chat. A existência do outro é que possibilita a doação do amor, da Iracira. Perfeito.
E por isso a gratidão. Lá no segundo parágrafo, quando falava da dívida do nosso irmão, é graças a um irmão que nós podemos voltar a reconhecer o Cristo e voltar à consciência de Deus. Se não fosse pelo irmão, a salvação estaria perdida para sempre. Porque nós vagaríamos eternamente na ideia de que somos um ser separado. Se não fosse pelo irmão, se não fosse pela possibilidade de nós nos vermos unos, de ver o Cristo no irmão. E é isso que trará de novo a consciência de volta para nós. Alguém tem mais alguma coisa? Alguém gostaria? Quem? A Flora? É que essa questão é tão importante que o outro, muitas vezes, traz um desconforto que a gente não consegue ver na gente, e o outro traz esse espelho, que embora seja, ao mesmo tempo, muito doloroso, é através justamente desse perdão, integrar essa parte que a gente rejeitou, que o ego rejeitou, e jogou ali no irmão, né? Bem lembrado também. Porque quando a gente vai meditar, a gente vai para um lugar perfeito, lindo, maravilhoso, é fácil você se entrar no êxtase, mas você tendo uma convivência com o irmão, muitas vezes com espelhos dolorosos, esse é o caminho de real integração, né? Porque o momento realmente de pedir ajuda de Jesus, de pedir para esse novo olhar, porque eu acho que isso que é a beleza do curso, embora, claro que tenha a dificuldade, mas o que você está colocando aqui, Jesus está conosco, ele está aqui para ajudar a gente a conseguir, a gente não vai perdoar, ele que vai, é através dele que esse perdão vai acontecer, é escolher isso, né? E é de uma sabedoria imensa isso, eu vejo como algo redentor realmente, que através do irmão que a gente vai voltar para casa. E muitos caminhos espirituais, eles passam um pano nisso, não é como o curso que entra nessa questão dos relacionamentos, né? Enfim. Por isso que é o caminho mais curto, né? Todos chegam lá, mas esse é o mais curto porque ele passa pelo irmão. Os outros, se eles não passarem pelo irmão, tem muita coisa pela frente ainda. Exatamente, Ingrid, perfeito. É muito lindo isso, esse convite do curso. E isso me fez lembrar agora, até porque a gratidão não é só pelo irmão ser o Cristo, é por ele ter sido fiel a nós e ter aceitado esse papel de ser nosso espelho. Porque tudo que nós vemos nele estava na nossa mente, não existe nada lá fora. Como é que eu saberia o que está na minha mente se eu me joguei fora da mente? Se a minha consciência está agora num ser separado, num ser físico e não na mente. Então, o irmão aceitou mostrar-me esse conflito que está na minha mente. Então, até por isso também não é o que ele fala aqui nesse capítulo, mas ele fala em outros, a gratidão, por isso também a gratidão ao irmão. Não só por ele ser o Cristo, mas por ele ser o nosso espelho. Isso também traz aquela coisa de você colocar-se no lugar do outro. E na hora que a gente entende que o outro é o nosso espelho, mudar essa posição do espelho fica bem mais fácil, né? Libera o irmão, sim, e libera ele do julgamento do ego, pelo que a gente via lá fora, né? Muito o perdão se utiliza muito disso para liberar tudo, desfazer esses acordos secretos com o irmão. Ingrid, você falou na lição da oração, da canção da oração, fala da escada, mas o próprio curso é uma escada. Cada lição a gente sobe um degrauzinho, né? Com certeza. Pequeno. Jesus subiu essa escada e ele deixou ela para nós e está nos ensinando agora a subir também por ela. Cada lição é um degrau. Essa é a beleza desse curso. Era isso então para hoje, se alguém tiver alguma coisa a mais. Senão nós temos 1 hora de gravação. Podemos
finalizar então nosso encontro e podemos fazer essa nossa conexão de unicidade, onde a nossa intenção é trazer um instante santo a nós. Pode ser? Podemos fazer? Tá. Que quem quiser acompanhar com os olhos fechados, nós vamos buscar praticar um instante de unicidade com Deus, com nossos irmãos, com tudo, com todo o universo. E também, se alguém tem alguma coisa em particular que ainda a crença está muito forte, isso está ferindo, pode trazer esse fato, porque nós estamos aqui praticando a oração unida ao perdão verdadeiro, trazendo aquilo que nos fere, aquilo que é um obstáculo à presença de paz dentro de nós, permitindo que a luz do Espírito Santo brilhe sobre ele. Então, quem tiver alguma coisa que o esteja perturbando, pode também ficar ciente para trazer a esse momento de oração. E nós começamos por imaginar um ponto de luz, além do corpo, além das estrelas, do sol, além de todo o universo, tal como nós o conhecemos, um ponto de luz muito forte, brilhante, uma luz dourada, uma luz muito curativa, gostosa, amorosa. E essa luz vai se expandindo, vai crescendo em forma de círculo, até atingir um tamanho que o seu contorno desaparece e tudo se transforma em luz. A luz se estende até o infinito, em todas as direções, e tudo dentro dela está repleto e unido e transpassado por essa luz. Não há nada que essa luz não atinja e não há nada fora dela, porque ela está em constante crescimento no infinito e eternamente. E dentro desta luz, onde tudo é perfeita unicidade, onde só o amor habita, onde tudo é alegria, gratidão, extensão de mais luz, é bem-estar. Há também um ponto, um lugar, um altar, onde nós podemos trazer agora aquele nosso pensamento privado e separado, que fizemos a parte da luz e que estava nos ferindo. Então, aquele caso específico que estava na nossa mente, dizendo que além dessa luz, além de Deus, havia outro Deus que nos importunava, que era esse caso, nós agora o trazemos a essa luz, o colocamos nesse altar, e aqui no altar esse problema passa a ser a nossa dádiva para Deus, a nossa dádiva para essa luz, porque não queremos reter nada que não seja composto e repleto dessa luz, do amor de Deus. E aqui, tudo que nós trouxemos é liberado de todo o equívoco, porque todos os equívocos são apenas a ausência de luz, mas não há nada onde a luz não possa ter chegado. E assim, essa luz contemplou a isso, e agora tudo está
perdoado, liberado e curado e devolvido à unicidade para a nossa alegria e gratidão. Por essa dádiva somos gratos a Deus, gratos por criar o seu Filho dentro da sua luz, que seu Filho faz parte da luz e que nada fora da luz existe. Gratidão por ainda ser assim, a nossa realidade. E gratidão por nada irreal existir. Amém.